Vou criar um paraíso mundano nessa terra, um lugar de paz e prosperidade, um país ideal para quem vive no sofrimento. Talvez a obra não termine na minha geração, mas serei eu quem dará o primeiro passo ousado. Frieza no olhar, nas decisões que são tomadas, personalidade autoritária, manipuladora e uma dose de crueldade escondida por trás de cada atitude. O atual Canute que a gente encontra na segunda temporada de Vinland Saga não tem nada a ver com o Canute que a gente vê na primeira fase do anime, onde ele era um rapaz mais frágil, tímido e fraco, a ponto de se esconder atrás do Ragnar por não ser capaz de se proteger sozinho. E é como se uma chave tivesse virado dentro da sua mente e ele tivesse mudado de um extremo para o outro, se tornando agora um vilão. Hoje a gente vai falar um pouco dessa mudança tão brusca na personalidade do príncipe que veio se tornar o rei da Dinamarca e da Inglaterra em Vinland Saga e a inspiração filosófica no qual o autor da obra se baseou para construir essa nova fase do personagem, fazendo com que ele se tornasse mais interessante, complexo e com um maior contraste por causa da dualidade dos sentimentos e das ações dele. Então já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que na descrição tem o link para você conferir todos os Funko Pops e Action Figures que a gente tem aqui na Atacado Collections e lá no site vocês vão encontrar de tudo, gente. Animes, séries, filmes, celebridades, enfim. É um universo inteiro de colecionáveis a preço justo, então assim que o vídeo acabar, vai lá conferir. Na primeira temporada de Vinland Saga, a gente acompanha a construção da jornada de mudança da personalidade do até então príncipe Canute, que, como eu disse aqui, era um jovem retraído, que não tinha atitude, se escondia na sombra das pessoas próximas para de pouquinho em pouquinho ir construindo, né, conquistar essa autonomia, confiança e coragem para que no final ele pudesse tomar posse do trono e se estabelecer como o governante da região para poder realizar aí o desejo de criar um paraíso na terra e tal, como ele tinha falado pro Thorfinn uma certa vez. Então, olhando para toda a jornada dele, o quanto ele foi injustiçado e até perseguido pelo próprio pai, a gente não podia esperar nada menos do que ele fosse aí um soberano empático, amável e compassivo, né, quando ele se tornasse o rei no lugar do pai dele. Só que, quando Vinland Saga volta na segunda temporada, a gente se depara com um Canute totalmente diferente de antes, um Canute mais frio, mais ríspido, cruel e que parece que perdeu todo aquele senso de empatia e amor que ele tinha anteriormente para poder assumir o reinado como um soberano que em diversas situações beira a tirania, né? Passando até uma impressão de que ele se tornou um verdadeiro vilão que é capaz de fazer as coisas mais absurdas para poder manter o seu poder e também conquistar mais. E realmente ele tem feito sim, sendo que ele não se importa em adotar algumas medidas que possam até ser vistas como impopulares e cruéis, né? Para poder alcançar o seu objetivo. Só que resumir o Canute a ter se tornado um vilão ia ser uma visão muito rasa de toda essa mudança da trajetória dele, porque ele realmente não se resume a só isso, mas a construção dele por trás, né, de tudo o que aconteceu tem uma profundidade muito maior e muito mais grandiosa do que isso. Ele não ficou do mal, ele não se tornou um vilão, ele se tornou um governante que, para conseguir manter o seu reino, as suas terras e o seu povo unido, passou a adotar uma filosofia baseada naquele antigo filósofo chamado Nicolau Maquiavel. É claro que o Maquiavel em si não existe no anime, na história, e não aconselhou o Canute a ser desse jeito, mas se a gente analisar todo o comportamento dele ao longo da segunda temporada, e principalmente as falas do Canute no segundo episódio do anime, fica absurdamente claro que o autor do mangá se baseou nos princípios desse filósofo para poder escrever essa nova fase do rei. O Maquiavel tinha um princípio muito claro de que o governante tinha que ter uma visão completamente livre da moralidade e da religião e que a prioridade do governo tinha que ser a manutenção do poder e a estabilidade do Estado, mesmo que para isso o príncipe ou o rei tivesse aí que usar meios que fossem considerados injustos ou considerados imorais, e é exatamente isso que a gente vê com o Canute, né, em momentos que ele tá ali se aproveitando, por exemplo, de um comportamento idiota do Omar para poder usar a babaquice dele como uma desculpa para se criar uma guerra contra o Ketil e tomar as fazendas dele para aumentar a grana para poder manter ali as suas tropas, os seus territórios, ou então dele envenenando secretamente o seu irmão pouco a pouco, né, para ele morrer e o Canute ficar ali com seu território, se tornar um governante soberano sobre toda a região. Então, esse rei usa exatamente o que Maquiavel indica, a dissimulação e a força para poder alcançar e se manter no topo do poder, porque para o filósofo a política é uma arena e é necessário que tudo
tudo mesmo seja feito para poder ganhar dentro dela. Esse lance que rolou com o Omar, que eu citei, é muito do Maquiavel, porque ele diz que o príncipe tem que se aproveitar de cada oportunidade que surgir para poder fazer o que precisar ser feito. E cara, foi exatamente isso que o Canute fez. Ele já queria as terras do Ketil, mas ele queria fazer isso de uma forma que não parecesse que ele estava roubando essas terras, né? Simplesmente desapropriando o dono e o povo todo lá e tomando tudo para ele. Então, assim que surgiu uma oportunidade de se sentir ofendido e manipular essa situação, ele usa isso contra o Ketil para poder conseguir o que ele queria. Só que Maquiavel também dizia que o político, né, precisava saber equilibrar as coisas e não ser assim um tirano desenfreado e louco, apesar de ele achar necessária a tirania. Só que para ele isso tinha que ser uma coisa equilibrada e com bom senso, né, com uma prudência, porque os excessos também iam acabar fazendo surtir um efeito contrário que poderia levar esse governante à queda. E o Canute tem administrado muito bem esse bom senso e a gente enxerga isso no cuidado que ele tem até nas atitudes que ele vai tomar, né, nos momentos, por exemplo, que ele demonstra uma aparente empatia que ele não tem, né, com o povo que sofre, tanto que ele diz pro Einar que ele não tá pedindo para não ser odiado e não culpa o Einar por se sentir assim. Isso é uma forma, claro que manipuladora, né, de fazer o Einar sentir que a sua dor foi validada, que a pessoa no poder que tem dado manutenção às desgraças da vida dele entende e concorda que realmente aquele sentimento dele é válido, mas ele expõe um ponto de vista diferente, dizendo que ele está lutando por aqueles que não vão ter direito ao paraíso no céu, que são, no caso, os vikings. E isso porque o próprio Deus teria tirado deles essa possibilidade, abandonou eles lá sem cuidados e tal, e ele vai fazer o que for preciso para cuidar desses caras. Tanto que o próprio Thorfinn acaba comprando esse discurso do Canute e fica surpreendido porque ele mesmo nunca tinha parado para pensar nessas pessoas dessa forma que o Canute estava apresentando ali. Então ele está sendo muito manipulador, como o Maquiavel diz que tem que ser. Então, ao mesmo tempo que ele age de uma forma tirana e cruel, ele dá um motivo nobre para suas ações serem assim, e isso dá para o povo em geral, né, principalmente ali para os soldados, para a galera toda, a falsa sensação de que o Canute está fazendo tudo isso não por ambição, mas porque ele está pensando neles, né? Olha como o princípio manipulador do filósofo está completamente amarrado na construção do Canute, gente. Tanto que esse filósofo, Maquiavel, diz também que o príncipe não tem que ter medo de ter fama de cruel, desde que essa má fama mantenha os súditos dele unidos, né, e leais a ele. Exatamente como aqueles que estão lá lutando pelo Canute agem no momento, com uma lealdade cega que nem se questiona ali as atitudes dele ou a crueldade dele. Para o Maquiavel é melhor ser temido do que ser amado, porque os homens não se voltam contra aquilo que eles temem, mas por causa da natureza corrupta do humano, eles sempre se rebelam contra aqueles que eles admiram e amam, se isso significar ascensão, poder, essas coisas, né? E quando um governante é temido, dificilmente os bárbaros vão tentar invadir os territórios do cara. Então é por isso que, de acordo com essa corrente de pensamentos, o soberano do país tinha sempre que se afirmar pela força e que ele não tinha que ter nenhum outro objetivo na vida que não fosse a guerra, a organização dela e a disciplina dela como únicas formas de se manter a unidade de um povo. E foi justamente essa chavinha que virou dentro da cabeça do Canute quando o pai dele foi morto pelo Asquerado lá e ele conseguiu assumir o poder e o reinado. Essa mudança começou no último capítulo da primeira temporada, na real, né, quando ele tomou coragem e enfiou a espada lá dentro do Asquerado lá para ele morrer, como uma metáfora que simbolizava ele estar matando o seu antigo eu, né, que era medroso, retraído e se tornando aquilo que ele precisava ser para poder ocupar a cadeira de rei. Uma outra coisa que o Maquiavel falava e que a gente vê muito na construção do Canute é a afirmação de que quando um governante pensava mais em delicadezas do que em armas, eles perdiam o seu estado e que agir de forma compassiva e bondosa fazia com que os reis e príncipes perecessem. Por isso, os fins justificavam os meios. Fora que no episódio 22, o Canute também fala o quanto os homens são maus, né? O quanto eles têm uma natureza que é inerentemente cruel, volúvel, e essa fala é tirada diretamente de dentro da principal obra do Maquiavel,
Maquiavel, que argumentava que o soberano precisava se basear na realidade humana, na realidade política e nas circunstâncias terrenas, ao invés de depender aí de uma intervenção divina, de que um milagre seria feito e aconteceria e as coisas iam ficar bem. É muito gostoso ver o quanto o Canute evoluiu como personagem dentro de Vinland Saga e ganhou uma profundidade que torna a personalidade dele completamente dúbia, né? E isso tudo faz do Canute um personagem completamente identificável com a nossa realidade, porque tirando os psicopatas, né, que são um todo mal aí, todo mundo é bom aos olhos de uma parcela de pessoas e má aos olhos de outra parcela de pessoas, né? As atitudes que a gente toma podem ser vistas como boas, porque vão beneficiar a gente, mas podem ser ruins para quem vai acabar sendo prejudicado indiretamente. E mesmo que no dia a dia a gente procure ao máximo agir com escrúpulos e moralidade, né, o máximo possível, a verdade é que nem sempre outra pessoa vai ver o que a gente faz dessa forma. Nem sempre isso vai nos fazer chegar a algum lugar na realidade. Então, o ser humano não é bom ou mal, ele é só um ser humano. Bom, gente, isso é um pouquinho da construção do Príncipe Canute, agora rei em Vinland Saga. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que é que você acha dessa mudança da personalidade do rei e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Tchau.